Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao Atomizando. Meu nome é Charles Divinelli e eu estarei falando para você sobre a energia nuclear. Você já se perguntou sobre a origem da energia nuclear? E sabe o que é radiação? Esse vídeo estará falando um pouco sobre isso e contando para você como foi a caminhada até o dia de hoje. E com esse vídeo você vai ficar craque no mundo atômico. E para isso, eu vou contar uma história para você. Lá no século V a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito já refletiam sobre o átomo. Contudo, a teoria deles era diferente do que temos hoje, pois eles usaram o pensamento filosófico da época para explicar de maneira racional sobre as propriedades comuns da matéria. Eles pensaram que se algum material for cortado em diversas partes, até que não seja possível cortar mais, nós temos uma coisa chamada átomo, e foi assim que surgiu o nome átomo, que dava a ideia de algo indivisível, sendo a menor parte da matéria. Eles acreditavam que a propriedade da matéria era determinada pelo tamanho e forma do átomo. No entanto, suas ideias não foram muito populares na época, e existiam algumas figuras que deixaram claras as suas insatisfações, podendo ser citado Platão e Aristóteles. Mas enfim, a ideia ficou parada há mais de 2000 anos. Sim, mais de 2000 anos. Demorou só um pouco para que alguém voltasse a se perguntar como compõe a matéria e qual é a menor fração dela. Depois de um bom tempo na estante, começaram a estudar novamente os átomos. E assim começaram a surgir os modelos atômicos. Eu vou começar a falar para vocês pelo modelo atômico de Dalton. Lá em 1803, um físico inglês chamado John Dalton propôs que o átomo era uma esfera maciça. E, segundo ele, a matéria era formada por essas esferas, que eram indivisíveis, e que a união delas, quando possuem a mesma massa e tamanho, apresentam as mesmas propriedades, e assim constituem um elemento químico. E com o passar do tempo, surgiu outro cientista, o J. J. Thomson, que foi responsável pela descoberta dos elétrons, e depois de muita pesquisa, também propôs um modelo atômico. Ele disse que os elétrons eram carregados negativamente, e que estariam distribuídos no interior de uma estrutura carregada positivamente. Disse ainda que devido à carga de repulsão entre os elétrons, eles estariam distribuídos uniformemente na esfera. Thomson afirmou que os elétrons poderiam oscilar e emitir ondas eletromagnéticas, que conhecemos como raio-x e os raios gama, ou ainda poderiam também ser ejetados do átomo, dessa forma explicando a radiação beta. Essa teoria era bastante eficiente para diversas situações, mas não conseguia explicar a radiação alfa. Mas sabe como é no mundo da ciência, né? Quanto mais você descobre, mais se tem a descobrir. Mas muita calma nessa hora, porque foi em 1908 que o aluno de J. J. Thomson ganhou um prêmio Nobel. Mas quem é esse aluno? Bom, nada menos nada mais do que o nosso conhecido Ernest Rutherford. Ele chegou para resolver os problemas, acabar com aquela dor de cabeça, e durante seus estudos, ele desenvolveu um experimento muito engenhoso, que deu a oportunidade de fazer descobertas extremamente importantes. Nesse experimento, ele cortou uma película de ouro extremamente fina, que foi posta à frente de uma fonte radioativa de polônio, que esta, por sua vez, estava dentro de uma caixa de chumbo, que possuía um orifício que tinha o objetivo de focalizar o feixe de luz da radiação alfa na lâmina de ouro. Ao redor da lâmina de ouro foi colocada uma tela de sulfeto de zinco, para que dessa forma fosse possível ver qual a direção que essas partículas estavam tomando, porque o sulfeto de zinco faz surgir pontos fluorescentes quando ele é atingido pela partícula alfa. E ao analisar esses pontos, foi possível constatar que as partículas sofriam desvios, e que a minoria delas eram desviadas em um ângulo de 90 graus, sabendo assim que o ouro possuía espaços vazios e que a distribuição entre os átomos não era uniforme. Rutherford começou a se perguntar como era distribuída a carga elétrica dos átomos, para que existisse uma força de repulsão tão elevada que fosse capaz de mudar a direção da partícula. Então foi quando ele supôs que o núcleo do átomo de ouro possuía a carga igual à da partícula alfa, que era positiva, sendo que isso já havia sido comprovado por ele em outro experimento.
lá em 1900, em um trabalho com o casal Curie. Ah, e outra curiosidade, a palavra núcleo foi usada a primeira vez por ele em 1912. E foi assim então que o nosso chegado, Rutherford, deduziu que o núcleo de um átomo possui carga positiva. Mas calma aí, como fica a descoberta dos elétrons nisso tudo? Rutherford afirmou que os elétrons estavam circulando em torno do núcleo, numa região denominada eletrosfera. E disse ainda que eles estavam com velocidade suficiente para que a força de atração entre o núcleo e os elétrons se mantesse em equilíbrio com a força centrípeta. Em suas experiências, ele também observou que a massa do núcleo era muito maior do que a carga elétrica, e a partir disso, ele concluiu que no núcleo deveriam existir os prótons, que são carregados positivamente, e também partículas sem carga elétrica e com massa igual à do próton. Contudo, a comprovação da existência dessa partícula só foi em 1932 por um de seus alunos, que a denominou de nêutron. E com alguns outros experimentos, ele também pôde comprovar que o próton e o nêutron são os responsáveis pela maior parte da massa de um átomo, e o modelo atômico de Rutherford passou a ser constituído então pelas partículas próton com carga positiva, os nêutrons com carga neutra e com massa igual à do próton, e os elétrons com carga negativa e com massa de 1840 vezes menor que a do próton, ou seja, os elétrons são muito pequenos e fica lá girando, girando e girando ao redor do núcleo. No entanto, o modelo de Rutherford sofreu muitas críticas, pois muitos se perguntavam como poderiam elétrons girar em torno do núcleo com força centrípeta e não acabar colidindo com o núcleo. Eles tinham em mente também que quando o elétron fosse se aproximando do núcleo, ele emitiria energia de maneira constante, e com isso acharam dois pontos que o modelo atômico de Rutherford era instável. Mas, em 1913, o físico Niels Bohr surgiu com a solução. Ele falou: calma gente, o elétron não será puxado para o núcleo. E para explicar isso, ele usou a ideia de Planck, Einstein e Rutherford. Para Bohr, os elétrons giram em volta do núcleo em órbitas circulares, sem irradiar energia. Mas quando um elétron recebe energia, ele desaparece de uma órbita e aparece em uma mais externa, mais energética. Porém, quando ele perde energia, ele volta para o seu estado fundamental, ou seja, do seu local de origem, desaparece e surge em uma órbita mais interna, produzindo fóton de radiação, que tem energia igual à diferença entre as duas órbitas. Mas você sabe o que é fóton? Não sabe o que é fóton? Vai até o interruptor da sua casa. Isso, agora acende a luz, apaga a luz, acende a luz. Parabéns, você está fabricando fótons. Quando os elétrons começam a regredir para o seu estado de origem, eles liberam fótons. E fótons é luz. De uma maneira mais simples de explicar para vocês. Sobre as diferentes órbitas e camadas energéticas, quem veio explicar isso para nós foi o nosso querido Linus Pauling. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Nesse vídeo foi apresentado para você os modelos atômicos, e eu estarei me aprofundando com vocês em outros vídeos sobre o uso da energia nuclear. Mas para isso, você precisa entender o que ela é. Sendo assim, você precisa entender um pouco sobre os modelos atômicos. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, e se você não se inscreveu no canal ainda, está perdendo tempo. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Bom galera, espero que tenham gostado e eu estarei procurando atualizar vocês sobre o que está acontecendo no mundo da energia nuclear. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!